Olá a todos, seguimos com o CSI dessa nossa fornalha, então vendo cada item que foi construído, as decisões que foram tomadas. Se você não viu as primeiras aulas, eu vou deixar linkado no card abaixo. No vídeo de hoje a gente vai falar então sobre essa grelha, como que foi desenvolvido, qual a técnica em si, porque a modelagem dela a princípio é muito simples, mas o que eu precisava aqui. Então, a questão principal aqui é como quantificar esse elemento. Como ele será quantificado? Então, isso tudo depende, sim, da forma que eu estou comprando isso, da forma que será quantificado, com a forma que eu construo a família. Então, criação de famílias e tabelas no Revit, por mais que pareçam assuntos distantes, tem tudo a ver um com o outro. Né? São sempre recursos avançados que a gente pode combinar entre eles. Esse item aqui, se ele fosse quantificado de forma linear, eu teria que me preocupar com isso, ou seja, que existisse dentro dele um parâmetro onde eu meça esse comprimento e consiga listar isso na tabela. Não é o caso. Como que são construídas essas grelhas? Até separei imagens aqui para a gente poder dar uma olhadinha. Então, aqui a gente pode ver uma modelagem que eu encontrei na internet dessa grelha que me ajudou também a construir, então saber como que era o formato tridimensional, porque eu tinha apenas a referência bidimensional em corte, o que já ajuda com as dimensões, mas eu não tinha muita ideia de como era a profundidade desse item e tudo mais. Então, essa imagem tridimensional me ajudou um pouquinho a entender como ela era, e também, da mesma forma, encontrei aqui o produto, enfim, construído, né, de ferro fundido, imagino eu. E, na verdade, a montagem seria uma peça ao lado da outra para que se configure uma grelha. Então a gente não está falando de um item que é único, é um item que vai sendo montado peça por peça. E o que é principal aqui? Que isso seja quantificado peça por peça. Então o que eu tinha que modelar era uma peça dessas aqui. Bom, em termos de parâmetros, o que nós temos? Eu tinha aqui para todos os modelos, 6 modelos de fornalhas que eu estava fazendo, essa dimensão era sempre a mesma. Então as espessuras não modificavam de uma fornalha para outra. O único parâmetro que modificava aqui era o parâmetro de comprimento dela. Né? Então tinha algumas maiores, outras menores, e foi o único parâmetro que eu tive que construir de verdade. Né? Então se eu pegar uma desses itens aqui e editar a família, então a gente vai observar aqui na vista front. Achei que eu coloquei em planta, na verdade, aqui. Ó. Então, eu tinha um parâmetro de largura, mantendo equalizada a parte central, e é isso que eu preciso trocar, então, lá no projeto. Não precisa ser medida essa largura, porque conforme eu duplico, eu estou dizendo qual é a dimensão. Não preciso ter uma soma de comprimento, porque realmente a compra ela é feita pelo número de peças em si. Bom, e quanto à distribuição no projeto, eu fiz uma cópia simples. Poderia fazer com array também, né? A gente conseguiria fazer com array para que eu consiga trocar o tamanho. Como não era algo que ia mudar muito, assim, depois que eu definisse, era algo que já estava estabelecido, eu apenas copiei os elementos. E eu utilizei aqui o recurso do grupo. Então, o grupo no Revit ele é uma ideia de fechar um pacote de objetos para que eu selecione mais fácil, para que eu consiga gerenciar, não ficar com objetos perdidos pelo meu projeto. E além disso, o grupo ele também tem aquele comportamento de instância. Ou seja, quando eu altero um deles, eu estou alterando os outros também. Então é um comportamento que me interessa por aqui. Então, se, por exemplo, de uma fornalha para outra, eu posso copiar esse grupo e editar ele, por exemplo, se eu deletar alguns elementos, só como exemplo aqui, quando eu fechar, já vou ter isso acontecendo nos demais grupos. Aqui a gente pode perceber que, na verdade, são dois grupos distintos. Eu tenho aqui o grelha 1 e o grelha 2, por conta da dimensão da própria grelha, que é comandada, então, pelo parâmetro que a gente colocou na própria peça individual. Então, na dica de hoje, falamos sobre a importância de utilizar grupos no projeto. Então, uma forma simples de fechar um pacote com o conteúdo que nos interessa e também de poder fazer alterações num desses pacotes que se altere também nos demais. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Lembra de deixar o like, de se inscrever no canal e também mandar para os amigos. Um abraço.